Igreja Evangélica Testemunho Apostólico. A palavra hoje será ministrada pelo pastor Fernando. Desejamos um bom culto e que Deus seja louvado. Bom dia, igreja. A paz do Senhor Jesus a todos. Bom dia a você que nos acompanha pelas redes sociais. Este é o momento da partilha da palavra. Curte, compartilha, dê um like, envia outros, para que outros também possam ser alcançados por esta poderosa palavra. E o Senhor o transforme e o mude. Amém? A palavra do Senhor hoje está em Provérbios. Provérbios, capítulo 3. Nós vamos ler dos 5 ao 8, amém? Provérbios, capítulo 3, versículos 5 a 8. Que vai nos dizer assim: confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor, e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Em algumas traduções, vai estar refrigério para os teus ossos. Amém? Coloque sua Bíblia sobre o seu assento e vamos falar com o Senhor. Senhor, nosso Deus e Pai Todo-Poderoso, chegou o momento da partilha da palavra. Espírito Santo, eu peço que o Senhor tome os meus lábios, que não seja eu a falar, mas seja o Senhor. O Senhor trouxe a tua igreja até aqui, o Senhor trouxe cada um até aqui, porque o Senhor queria falar com cada um. Então eu só peço que eu seja um instrumento em tuas mãos, que eu não venha falar nada de mim, mas tudo de ti, meu Pai. Que o seu nome seja honrado, engrandecido, louvado e adorado, e que nós possamos compreender a tua vontade, o teu querer e o teu desejo, Senhor. E que a tua vontade prevaleça sobre a nossa todos os dias de nossa vida. É o que nós te pedimos, já te agradecemos, pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para todos sempre. Amém e graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Pode tomar o seu assento. O tema que o Senhor me deu nesta manhã é: a verdade confronta e liberta. A verdade confronta e liberta. Amados, esse provérbio que nós acabamos de ler, ele é muito tremendo, amados. Ele é tremendo e forte e profundo. Confia no Senhor de todo o teu coração. Não te estribes no seu próprio entendimento. Amados, o que nós entendemos com tudo isso, amados? Nós precisamos confiar no Senhor num âmbito geral. Num âmbito geral em tudo na nossa vida. Isso será remédio para o seu umbigo e medula para os teus ossos. Agora o remédio ele serve para quê, amados? O remédio serve para curar, amados. Quando nós confiamos no Senhor, Ele nos cura. Fisicamente, espiritualmente. Quando nós colocamos a nossa confiança total no Senhor, Ele opera, amados, em nosso favor. Mas nós precisamos ter plena confiança nele, independente da situação em que nós estejamos vivendo ou passando. Precisamos somente confiar e acreditar que o Senhor Ele vai fazer, Ele vai operar. Como? Não sei. Aos nossos olhos nesse momento eu não consigo enxergar. Mas o Senhor Ele está operando. Medula para os ossos. O que acontece na medula, amados? Na medula é realizada a produção de hemácias. As nossas células vermelhas, os glóbulos brancos, também de defesa do nosso corpo. Ou seja, sem a medula é quase impossível, ou impossível nós vivermos, amados. Porque sem a célula sanguínea, como é que nós ficamos vivos? Como é que nós ficamos de pé? Agora, a confiança no Senhor é medula. Olha a profundidade. Isso te dá sustentação. Isso te dá vida, porque a medula, ela forma células, ela produz células, ao qual nos deixa de pé, ao qual nos mantém firme. Agora, se eu confiar no Senhor, vai ser medula para os meus ossos. Eu vou conseguir ficar de pé. Somente na confiança no Senhor, nós conseguimos ficar de pé. Mesmo em minhas lutas, em minhas dificuldades, em minhas batalhas, confiando no Senhor, Ele vai operar. Como? Eu não sei. Mas Ele faz, amados. Mas Ele espera com que nós confiamos nele. Mas o problema é, quando nós somos confrontados, muitas das vezes nós olhamos para trás. Queremos parar de confiar. Chegamos até certo ponto na confiança. Quando as coisas vão indo conforme nós queremos, ou nós pensamos,
Opa, está de acordo com o meu pensamento, está tudo bacaninha. Ou está tudo legal. Mas começou a sair do meu pensamento, da forma que eu penso, da forma que eu ajo. Não, já não está legal. Aí a confiança já muda. Eu confiava, mas agora aos meus olhos não está bacana não. Cadê a confiança? A confiança tem que ser plena, amados. Eu não posso me estribar no meu próprio entendimento, mas confiar no Senhor plenamente. Nós entregamos a vida para um Deus vivo e Ele faz as coisas sobre as nossas vidas. Agora nós precisamos entender o que nós queremos do Senhor, amados. Nem sempre vai ser da forma que nós queremos. Nem sempre vai ser da forma que nós enxergamos. Mas da forma que o Senhor quer. Do jeito que Ele quer. E sempre a forma que Ele quer e o jeito que Ele quer é o melhor para nós. É o melhor. Pode achar ruim, pode espernear. Às vezes nós esperneamos nos momentos, mas lá na frente nós falamos, Senhor, valeu a pena. Ou Senhor, me perdoa. Como eu fui falho. Mas nós só vamos reconhecer isso lá na frente. Mas na hora que nós estamos passando por problemas, nós não reconhecemos. Nós precisamos confiar. O que é confiar, amados? É fechar os olhos. Eu vou andar aqui, eu não vou cair. É confiar, é andar sobre o mar, como Pedro fez. É confiança. Eu vou, Senhor. É o Senhor quem me guia, é o Senhor quem faz as coisas sobre a minha vida. Mas muitas das vezes nós não agimos assim, irmãos. Quando as coisas vão indo bem, Deus é comigo, hein? Deus é top demais. Esse Deus dá testemunho de Deus o tempo inteiro. Mas quando começa a andar em discordância com a tua visão, com os teus olhos, não. Senhor, o Senhor não está vendo? Ele está vendo, mas às vezes é necessário nós sermos provados, para sermos aprovados. E a aprovação, às vezes, ela dói. Às vezes não, ela é contra o nosso pensamento e contra a nossa visão. Nós queremos, vamos dizer, aquele carro que está lá na porta, o carro do pastor Flávio, o Yaris, está ali. Nós queremos ele, o Senhor vai nos dar ele. Mas o Senhor vai fazer nós passarmos por uma provinha. Você precisa ir lá na Tiradentes, fazer um contorno lá e chegar aqui. Eu vou te abençoar. Eu vou fazer, mas é do meu jeito. E o meu jeito não é conforme os teus olhos. Você quer chegar em linha reta e já chegar e pegar aqui, mas o meu jeito não é assim não. Você precisa valorizar o que eu fiz por você. E para valorizar, nós precisamos passar pela prova. Porque aí você vai falar, poxa, eu sei porque eu tenho isso daqui. Eu sei porque o Senhor me abençoou com isso daqui. Eu sei o que eu passei. Eu sei a luta que eu passei. Eu sei o quanto choro eu chorei. E o Senhor sabe. Mas nós queremos tudo o contrário. Mas a verdade, ela nos confronta. E o confronto muitas das vezes vai em desacordo com os nossos olhos, com o nosso querer. E aí nós esbravejamos, mas nós não devemos fazer isso. Devemos continuar confiando. Senhor, estou passando por isso, eu continuo dando glória a Deus. Eu sei que o Senhor está operando, eu sei que o Senhor está fazendo. E de alguma forma, eu vou chegar na promessa. De alguma forma. Como eu não sei. Mas eu sei que o Senhor vai fazer sobre a minha vida. O Senhor vai fazer sobre a minha família. O Senhor vai fazer sobre as minhas finanças. O Senhor vai fazer sobre os meus negócios. O Senhor vai fazer sobre tudo. Tudo. Porque eu entreguei minha vida para o Senhor. Uma vez que eu entreguei, eu já não tenho mais posse dela. Eu já não tenho mais poder sobre a minha própria vida. Ela está no Senhor. E eu preciso entender isso e confiar no Senhor. A confiança no Senhor é entender que você não tem mais posse sobre a sua vida. Isso é confiar. A minha vida não está mais em mim, está nele. E muitas das vezes nós falhamos, amados. Quando chega nessa parte da confiança. Nós confiamos até onde nos compete, onde é bonzinho para nós. Mas a hora que nos confronta, peraí. E aí não sabemos ouvir o ensinamento do Senhor. Não sabemos ouvir a doutrina do Senhor. E aí queremos bravejar e falar várias coisas. Em 2 Timóteo 4. 2 Timóteo 4, versículo 1. A palavra do Senhor vai nos dizer assim: Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes em tempo e fora de tempo, redargais, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo
em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. E desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério. Paulo chamando a atenção agora aqui de Timóteo. Nós precisamos verdadeiramente olhar para a palavra do Senhor e aplicar sobre as nossas vidas. O pastor falou aqui por várias vezes, conhecer a palavra, mas não é só conhecer, amados, eu preciso aplicar. Tiago vai dizer, eu não seja somente ouvinte, mas seja praticante. Mas o grande e maior problema é, eu não dou ouvido à sã doutrina, eu não suporto ouvir. É muita palavra. Ah, não, fala muito. E aí às vezes nós falamos assim, lá de fora, do ímpio, mas às vezes dentro da igreja está assim, amados. Não, eu não suporto muita palavra não, fala demais. Onde nós vamos parar, amados? Essa semana eu fui indagado por um rapaz. Ele me diz assim, tem um texto lá de Mateus, que vai dizer assim, Jesus, quando ele vai enviar os discípulos. E aí Jesus, ele fala, olha, você vai à casa que não vos receber, ó, sacode a poeira e vai. A pessoa me manda mensagem e diz, pastor, o que significa isso aqui? Leia o texto está falando por si só. É isso aí. Quem está falando? Você precisa saber quem está falando, para quem está falando e uma aplicação para você. Como que eu aplico isso daí? Vamos lá, olha lá. Jesus é quem está falando. E está falando para quem? Para os discípulos. O que ele está falando? Vai na casa. A casa não te recebeu? Vai embora. Não, pastor, mas isso é a interpretação sua. Meu Deus. Você me pergunta, eu te respondo. E aí você fala que a interpretação minha, leia o texto fala por si só. É Jesus quem está falando, assim, não é eu que estou interpretando, você vai falar com Jesus, não é comigo não. Eu não sou culpado. Mas as pessoas não querem ouvir, crente, irmãos, crente. Não querem ouvir essa doutrina, estou ensinando, é assim. E aí eu trouxe um ensinamento, falei, vamos lá, eu tenho um marmitex, tem 10 moradores de rua. Eu venho no primeiro, você quer um marmitex? Você aceita? É alimento, você quer? Não, eu não quero. Você vai ficar insistindo nesse aqui, tem mais 9 com fome? Reflita. Não faz sentido. Se essa pessoa tiver que ser salva, o Senhor vai enviar outro lá. Mas não vai ser você. Continua. Prossiga, obra para frente. E aí eu instruí a pessoa assim, mas eu não concordo. Tudo bem, você não está concordando comigo. É com Deus, você não está concordando com o próprio Jesus. Não é comigo não. Está tudo tranquilo. O texto fala por si só, não é eu que estou interpretando nada. Mas você vê dentro da igreja, não querem ouvir. É do jeito que ela quer. Eu não penso assim. Eu acho que tem que insistir. Então, tudo bem, então você insiste. A palavra me manda eu ir, eu vou ir. Eu continuo com a palavra. O problema, amados, hoje é que nós queremos agradar os outros e desagradar a Deus. Estamos mais preocupados com o que vão pensar, o que vão achar ao nosso respeito, do que o próprio Deus vai achar. Esse é o grande problema. Não suportarão essa doutrina. Hoje, as pessoas lá fora, elas se autodefinem. Hoje eu acordei, eu sou um cachorro. Peraí, a Bíblia não fala isso de você não. Não, essa doutrina aí não, só tem palavra de ódio, de raiva aí. Você leu a doutrina? Não, não li, mas só tem palavra de ódio. Então agora eu vou fazer tudo o contrário do que Deus quer que eu faça. Hoje eu acordei, hoje eu sou um cachorro. Amados, eu vi um vídeo esses dias, um monte de adulto, com pessoas na coleira, se fazendo de cachorro latino, irmãos. Olha como está bagunçado isso daí. As pessoas não querem ouvir essa doutrina, é muito para elas. Eu sou o que eu quero ser. Ah, eu sou um cachorro, eu sou um urso. Olha que ursão, hein? Parece brincadeira, mas é sério. Satanás vem sempre para contrariar a vontade de Deus. Deus fala algo ao meu e ao teu respeito. E aí Satanás vem e desconfigura tudo, e você dá crédito nisso. Você começa a acreditar. As pessoas estão acreditando porque não querem ouvir a palavra de Deus. Dentro da igreja não quer ouvir, fora também não quer ouvir. Como é que faz? Como é que faz? Fica difícil, você quer ensinar, você quer orientar. Às vezes dentro da igreja, não dá para aceitar. Aí fora da igreja, eu sou o que eu quero ser. Meu Deus, aonde nós vamos parar, amados? Por isso nós precisamos confiar e acreditar na palavra e pôr em prática. É praticar a palavra do Senhor todos os dias da nossa vida, amados.
Aí vem um monte de coisa, LGBTQIA+, o alfabeto inteiro. Aí vem vindo um monte de coisa. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Você não é, você é o que Deus fala que você é, meu irmão e minha irmã. Não é o que você quer ser, não. Você nasceu por si só? Não. Nós não nascemos por si só. Nós somos gerados no coração de Deus, no reino espiritual, para chegarmos aqui. Então agora eu não posso chegar aqui e falar, eu sou o que eu quero ser. Eu sou o que eu quero ser e ponto final. Não, não é dessa forma não. E muitas das vezes os cristãos aceitam isso, amados. Ah, deixa ser, ele quer ser isso, ele quer ser aquilo. E a confiança em Deus, que nos ensina diferente. O confiar no Senhor implica também em entender o ensinamento de Deus. Porque o confiar de boca é eu só confio, mas não. A confiança engloba muitas coisas. Eu confio no ensinamento, eu confio na doutrina, eu confio em tudo que a palavra diz. Isso é confiar, é praticar a palavra do Senhor. Você não é o que você quer ser. E nós vamos aprender isso mais para frente. Mas as pessoas não querem ouvir essa doutrina. Está sendo pesado demais. Nós vamos habitar com o Senhor, amados. E ó, santo, 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 santo. Cansou? Santo, santo, santo. Está cansado? Santo, santo, santo. O Senhor nos chama para renúncia, amados. Olha, renuncia, que eu vou te definir. Renuncia, que eu te defino. Não é você que se define, não. Eu vou definir você, mas renuncia. O nosso maior problema é não querer renunciar. O nosso eu está sempre soberano. É onde nós caímos no engano, no erro, amados. Deixamos de ouvir a palavra de Deus, essa doutrina, e começamos a andar por nós mesmos. Nós precisamos renunciar, amados, renunciar ao nosso eu principalmente. E dar vazão à voz do Senhor. Fazer o que apraz a Ele. Não o que apraz ao homem, mas o que apraz a Deus. O que apraz a Deus. As pessoas estão se autodefinindo. E nós vamos aprender isso mais para frente. E a pergunta que não quer calar: o que te define? É uma pergunta. O que define você, meu irmão e minha irmã? São os seus problemas? São a sua situação atual? É o teu dinheiro? É a tua família? É o teu ente querido? Quem é que define você? O que te define? Aleluia. Lucas 18. Está colocando aqui? Então vamos ler aqui. Lucas 18, versículo 18. Lucas 18, versículo 18. Vamos lá. E perguntou-lhe um certo príncipe, dizendo: bom mestre, que hei de fazer para herdar a vida eterna? Jesus lhe disse: por que me chamas bom? Ninguém há bom, senão um que é Deus. Sabes os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E disse ele: todas estas coisas tenho observado desde a minha mocidade. E quando Jesus ouviu isso, disse-lhe: ainda te falta uma coisa. Vende tudo quanto tens, reparte-o pelos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas ouvindo ele isso, ficou muito triste, porque era muito rico. Olha a profundidade e o ensinamento que nós temos nesse texto. É profundo e grande ensinamento. Amados, ele tem um confronto com Jesus. Jesus o confrontou, a verdade o confrontou. E quando ele tem um encontro com Jesus, ele achou na cabeça dele, ó, estribando no seu próprio entendimento: eu vou facinho comprar minha salvação. Vai ser fácil comprar minha salvação. Eu vou chegar nele, eu vou comprar e está tudo certo. Só que Jesus sabia onde estava o coração dele. Jesus sabe onde está o meu e o teu coração, amados. Nós não conseguimos enganar ao Senhor. Outro ensinamento: ele conhecia a palavra. Só conhecer a palavra não adianta. Ô Senhor, desde a minha mocidade, eu entendo, hein? Sobre a palavra é comigo mesmo, hein? Vamos aplicar? Vamos aplicar ela aí? Vamos lá, se você entendesse mesmo, você não estava preso no seu dinheiro, não.
Mas eu já percebi que você não entendeu ainda. Olha o ensinamento que o Senhor nos dá com tudo isso aí. Conhecer a palavra só não adianta, amados. Eu preciso aplicar. É a aplicação da palavra que nos transforma, que nos molda, que nos muda. Quantas pessoas hoje estão assim, amados? Dizendo viver com o Senhor, mas preso nos seus bens, mais preso nos seus negócios, mais preso no seu dinheiro. Quantas pessoas estão vivendo assim hoje? E dizem confiar em Deus. Está indo tudo bem. Eu confio em Deus. Confia. Vende seus bens. Meu irmão e minha irmã, vende tua casa e teu carro agora e dê aos pobres. Você confia mesmo? Faça isso. Opa! Ô Senhor, porque nós temos um dedo apontador e julgador. Logo nós olhamos para o jovem rico e falamos: esse cara teve um encontro com Jesus e negou Jesus. Mas se coloque no lugarzinho dele. Como é que você reagiria? O jovem rico, ele preferiu, ele decidiu ser definido pelo dinheiro. Jesus chamou ele: vem, eu vou definir você. Eu vou te mostrar quem você é em mim e quem eu sou em você. Permita eu trabalhar no seu ser. Mas o que ele fez? Para mim não dá. Eu não suporto essa doutrina, Senhor. Esse ensinamento, Senhor. Não, para mim é insuportável. Eu não consigo ouvir isso, não. Vender as minhas posses? Não. Assim muitas vezes nós agimos, amados. No confronto, nós viramos as costas. Na hora que nós somos confrontados pela palavra, pela verdade, viramos as costas. Para mim não dá. Estou parando, estou desistindo. O Senhor não te chamou para desistir, não, meu amado e minha amada. O Senhor te fez vencedor. O Senhor te fez vitorioso. E é preciso confiar. Somente na confiança no Senhor você vai alcançar as bênçãos. Somente na confiança do Senhor você vai alcançar a vitória. É confiar independente do que esteja passando ou vivendo. É continuar confiando. Mas quando ele foi confrontado pela verdade, logo ele mostrou onde estava o coração dele. Será que quando a verdade nos confronta, nós mostramos onde está o nosso coração? Pastor, eu estou contigo, hein? É nós, hein? Quando é confrontado, como é que faz? Não sou mais com você não, estou saindo fora. Como é que nós agimos? Né? A hora que a verdade confronta, irmão, vamos olhar para a palavra. Vamos lá, o que a palavra está dizendo? É a palavra que nos guia. Vamos lá, o nosso norte, a nossa bússola é a palavra de Deus. Eu tenho que olhar para ela, conhecer e aplicar. Ele conhecia, e conhecia bem, desde a mocidade dele. Oh Jesus, obrigado, Pai. Desde a mocidade ele conhecia, mas e como ele agiu? Mediante o confronto, ele aplicou a palavra. Mediante o confronto, ele aplicou a palavra. Quando nós somos confrontados, nós aplicamos a palavra ou nós viramos as costas? Como é que nós agimos? Reflita, amados. Porque a verdade ela vai nos confrontar. Não é como você vê, como você pensa. Talvez ele chegou, vai ser fácil, o meu pensamento, vai ser fácil, eu vou comprar minha salvação agora. É facinho, o pensamento dele. Mas o de Jesus? Às vezes ele fez isso, sabe por quê, amados? Para não ficar mal com a sociedade. Às vezes as pessoas preferem ficar mal com Deus, para não ficar mal com a sociedade, para não ficar mal com um amigo, para não ficar mal com um familiar, para não ficar mal com um vizinho. Não, eles vão me ver como pobre, eles não podem ter essa visão de mim. Não, essa visão de mim eles não podem ter. Eles têm que manter o meu status da mente dele, no coração deles, que eu posso, que eu sou o cara. Ele decidiu ficar mal com Deus, para ficar bem com a sociedade. Amados, escolha ficar bem com Deus. Escolha a palavra. Às vezes vai doer, as pessoas vão esbravejar, vão ficar bravas, vão chatear, mas lá na frente, o Senhor, o próprio Senhor que você decidiu, escolheu, optou por obedecer, Ele vai lá no coração daquela pessoa e vai trazer aquela pessoa a ti, para conversar com você e as coisas se encaixarem e ser colocadas no lugar. Entenda isso, amados. Fique bem com o Senhor. Se tiver que ficar mal com os outros para ficar bem com Deus, fique mal com os outros. É desse jeito.
Isso é a aplicação da palavra, é confiança em Deus. Eu só confio em Deus. Ponto. Ponto. Talvez falta isso para nós, amados, a plena confiança no Senhor. De boca nós somos totalmente confiantes no Senhor. Mas quando nós somos confrontados, nós mostramos que nossa confiança nunca foi nele. Nunca foi. O jovem rico mostrou isso. A confiança nunca foi. A confiança estava nos bens dele. Estava no seu dinheiro, estava no seu patamar. Estava no seu status. Eu confio no meu status. Eu sou o cara, eu conheço, eu entendo. Não é bem assim não. Sem a aplicação da palavra de nada adianta. Satanás conhecia a palavra. Satanás conhecia a palavra. E o quanto ele aplicou da palavra? Né? O jovem rico mostrou que conhecia a palavra. O quanto ele aplicou da palavra? Então nós precisamos refletir, amados, e compreender as coisas de Deus. Aleluia. A vida do homem, Lucas 12:15, vai dizer que não consiste nos bens que ele possui. O jovem rico, ele conhecia a palavra, mas a palavra não o conhecia. A palavra não estava nele. E muitas das vezes isso acontece com nós, amados. Há um texto lá em João 8:37, eu não mandei aí não, Tiago. Mas vai dizer assim, quando Jesus, ele é indagado pelos fariseus, e aí o próprio Jesus responde para os fariseus, olha só o que Jesus diz. João 8:37, eu sei que vocês são descendência de Abraão, no entanto, estão buscando me matar, porque a minha palavra não está em vós. Lá para frente desse texto ele vai dizer, vocês têm por pai o diabo, não é Deus, não é Abraão. Vocês têm por pai o diabo. Por que vocês têm por pai o diabo? Porque vocês estão tentando fazer o que ele fez. O tempo todo tentando contra mim. Não é Abraão. Porque se vocês tivessem por pai Abraão, Abraão andou por fé. Abraão apontava para mim. Mas vocês estão dizendo que tem por pai Abraão? Não. Vocês têm por pai o diabo. A minha palavra não encontra espaço em vocês. Jesus está falando para os fariseus. As minhas palavras não encontram espaço em vocês. Assim como o jovem rico. Eu entendo, Senhor, desde a minha mocidade. Mas quando a palavra encontrou espaço no jovem rico? Quando foi? Ele só conhecia, mas a palavra não entrou. A palavra não entrou, não fez morada. Nós precisamos, amados, permitir com que a palavra entre, faça morada, nos transforme. É de dentro para fora a transformação, amados. E isso quem tem que fazer somos nós. Eis que estou à porta, a verdade, a verdade. Eis que estou à porta, e bato. Se alguém ouvir e abrir, eu entrarei e serei com ele. Eu vou transformar essa vida. Eu vou fazer. Mas quem tem que ouvir e abrir são vocês. São vocês. Não sou eu. E nós precisamos compreender isso, amados. E muitas das vezes nós estamos cheios de palavras. Não, eu conheço, eu entendo. O quanto se aplica. Reconhecer está cheio de gente, amados. Esse dia pegou um jovem comigo, o ônibus. Eu não vou falar aqui, mas ele era de uma outra religião. E aí ele começou a conversar comigo. Eu falei, você conhece a palavra de Deus, jovem? Conheço! Conheço! Você conhece mesmo? Conheço. E aí eu falei, conhece, pode conhecer mesmo. Realmente conhece, só conhece. Só conhece. Porque com essas coisas que ele está andando aí, já mostra que ele não aplica nada do que ele disse que conhece. Aleluia. Mateus 4:10, mais um confronto de Jesus. Mateus 4, versículo 1, do 1 ao 10. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, disse, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e o colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tornar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus, também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe todos os reinos do mundo, e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e a só Ele servirás. Mais um grande ensinamento, e mais um confronto de Jesus. Falamos do primeiro, do jovem rico.
agora do segundo ensinamento, agora por Satanás, o confronto. Satanás faz uso da própria palavra de Deus. O que Satanás tentou fazer? Jogar Jesus contra ele mesmo. Ele mesmo, vou usar a tua palavra contra você mesmo. E Jesus se define para Satanás. É muito lindo esse texto, porque eu vejo Jesus se definindo para ele. Jesus, amados, é tremendo demais. E nós precisamos aprender quantos ensinamentos tem esse texto para nós, amados. Precisamos aprender. Primeiro, Jesus poderia transformar pedras em pães? Poderia. Ele poderia fazer. Jesus poderia se jogar lá do alto? Poderia. Mas o que nós aprendemos com tudo isso? Eu não preciso fazer as coisas para te agradar, para fazer a sua vontade. Às vezes, amados, nós somos tentados por Satanás e fazemos a vontade de Satanás, ao invés de fazer a vontade de Deus, para não ficar mal com as pessoas. Mude a chavinha, amados. Comece a agradar a Deus. O que Deus te pediu, faça o que Ele te pediu, faça o que Ele te ordenou. Mas se eu fizer assim, o fulano vai ficar chateado. Mas se eu fizer assado, o fulano não vai gostar. Você serve a quem? O fulano ou a Deus? Não fique mal com Deus por conta de homens, não, amados. Se joga daqui. Eu vou fazer. Vai te agradar? Vou fazer. Não é assim, amados. Agrade a Deus. Olhe para as Escrituras. Olhe para a palavra de Deus. Jesus poderia fazer tudo isso, mas Jesus nos ensina: eu não preciso fazer para te agradar, porque tem um que me enviou aqui. O meu Pai me enviou para salvar este mundo. Se tu és, não importa o que você pensa a meu respeito. Se tu és, não importa. O meu Pai já falou quem eu sou e ponto. Mas nós muitas das vezes, eu não vou deixar o irmão chateadinho. Irmãos, nós passamos por uma situação dessa, eu e minha esposa, eu não ia nem contar, mas eu vou contar. Há 2 semanas atrás, nós iríamos fechar um negócio. E eu falei, quando saí de casa, falei: Senhor, fala comigo, usa a vida do pastor. E já estava certo. Eu orei, eu falei: vamos orar, amém? Vamos orar. É isso mesmo? Tá certo. Tudo certinho. Falei: Senhor, fala comigo. O pastor trouxe a mensagem aqui no domingo retrasado. Ao término da mensagem, obedeça a palavra. Ele falou várias coisas, trouxe até do profeta velho e profeta novo. Citou, né? E ali eu falei: não vou fazer mais. Eu ouvi Deus falar. E aí eu não fiz. E aí, quando eu cheguei na minha esposa, eu falei: não vamos fazer mais nada. Acabou. O pastor já pregou, Deus já falou comigo, está tudo certo. Não vamos fazer mais nada. Ufa. Falei: ufa o quê? Eu não queria. E por que você ia deixar eu fazer isso, meu Deus do céu? Por que você ia deixar eu fazer isso? Para não te deixar chateado. Olha só o que ela falou, amados. E eu falei para ela: amor, eu posso ficar chateado do jeito que for, mas é a palavra de Deus que tem que prevalecer sobre a nossa vida. É a palavra. Se você não está de acordo e falasse para mim na primeira vez, já não tinha negócio. Não precisava nem do pastor falar comigo lá, na palavra. Não precisava. Eu já ia resolver aqui mesmo. Mas para não te chatear. Amados, não ligue para a chateação das pessoas. Olhe para a palavra. É a palavra quem nos conduz. Vai chatear, depois Deus vai contornar e as coisas vão se colocar no lugar. De primeiro e de imediato pode se chatear, pode esbravejar, não tem problema. Lá na frente Deus vai fazer acontecer as coisas vão voltar ao normal. É confiar no Senhor, amados. É confiar. Mas vai chatear, fazer o quê? Eu continuo com a palavra. É isso que acontece. Mas muitas vezes, para não chatear, nós fazemos o que não agrada a Deus, amados. O que não agrada a Deus. Então, que nós possamos refletir sobre isso. Então, Jesus, ele se define para Satanás. Como Jesus se define? Com a palavra. Jesus usou a palavra. Jesus é a palavra. E ele se define para Satanás: eu sou a palavra. E aí Satanás tentou jogar Jesus contra ele mesmo. João 1,14, eu vou só citar, não precisa colocar aí não, Tiago. João 1,14 vai dizer assim: ele é o verbo. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do unigênito do Pai. Ele é o verbo, ele é a palavra. Fique com a palavra. A palavra é Cristo, amados.
É ela que é a nossa bússola, quem nos guia. Aleluia. Em João 4 ele diz que ele é água viva. João 4:10, ele é água viva. Jesus respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem é aquele que te pede, dá-me de beber, você lhe daria, você lhe pediria, e ele lhe daria água viva. Olha só, Jesus é o verbo, palavra. Jesus é a água viva. Ó, a definição, Jesus está se definindo. Vamos lá. João 6,35, ele é o pão da vida. Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida. Quem se aproxima de mim nunca sentirá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Ele é o pão da vida, amados. É sobre ele essa palavra, que também diz ao nosso respeito. E muitas das vezes nós nos apegamos ao que os outros falam, mas não o que a palavra diz. Aleluia. Apocalipse 19:16 vai dizer que ele é rei dos reis. Ó, eu não preciso dos reinos. Satanás levou Jesus lá e ofereceu os reinos. Ó, todo esse reino eu te dou. Apocalipse 19:16, ele é rei dos reis e senhor dos senhores. Ele se define, amados. Nós temos que confiar no Senhor, somente confiar, porque ele é Deus, ele é quem vela pela nossa vida, pelas nossas causas, pela nossa saúde, pela nossa família. Ele é Deus. E quando nós somos confrontados por essa verdade, nós temos que nos entregar. Se entregue, amados. Deixa o Senhor trabalhar no seu ser. Deixa o Senhor operar sobre a tua vida de verdade. Não entregue só metade. Não coloque só a ponta do pé, não. É por inteiro. É de cabeça, é mergulhar literalmente no Senhor. Permitir a ação dele em todo o nosso ser. Não ficar se estribando no seu próprio entendimento, não. Mas deixa o Senhor trabalhar. E você vai ver o que é bom. E como é bom. Aleluia. Jesus é Deus, amados. Olha lá. 1 João 5:20. Esse eu vou ler. Ele é Deus. Sabemos que o Filho de Deus já veio e nos deu entendimento para que reconheçamos o que é verdadeiro. E estamos no verdadeiro, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. É Deus quem vela pelas nossas vidas. É Deus quem está nos nossos negócios. Mesmo que aos nossos olhos está tudo contrário. Continue confiando. Continue confiando, porque o Senhor ele vai operar. No tempo oportuno ele vai te dar vitória sobre esta situação. No tempo oportuno ele vai te responder, amados. Porque ele é um Deus zeloso, amados. E nós precisamos confiar, somente confiar. E o confiar é tampar os olhos e ir. Eu vou seguir. A vontade do Pai não é a minha vontade, não. A minha vontade não pode prevalecer sobre a vontade de Deus. Porque se ela prevalecer sobre a vontade de Deus, eu estou perdido. Eu estou perdido. Olha o que aconteceu com o jovem rico. Ele quis que a vontade dele prevalecesse sobre a vontade de Deus. Deus falou, eu quero te definir, eu quero te transformar, o jovem rico. É do meu jeito, ouça essa doutrina. Para mim é pesado. Eu continuo com a minha vontade, meu dinheiro prevalece. Está tudo bem, está tudo bem. Você está perdido, você não quis, está tudo certo, não tem problema não. Eu continuo sendo Deus, eu continuo salvando, continuo fazendo bondade, e você continua sendo tolo. Você continua sendo bobo, porque você não quer as riquezas que eu tenho para você, um tesouro no céu. É bobo. Mas eu e você temos um tesouro no céu. E o Senhor já preparou para nós. Está lá, reservado. Aleluia. Terceiro confronto. Falei de 2 confrontos. Agora o terceiro. Paulo foi confrontado pela verdade. E o que Paulo fez? Virou as costas? Paulo se entregou, amados. Paulo se entregou. Quando a verdade o confrontou em Atos 9, Paulo se entregou. Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. Senhor, conhecedor da palavra, mas utilizava da forma errada. O jovem rico, conhecedor da palavra. Satanás, conhecedor da palavra. Todos conhecedores da palavra. Todos. Satanás se rebelou contra o Senhor. O jovem rico não renunciou. Paulo decidiu renunciar, viver para o Senhor. E nem preciso falar de Paulo, né?
Todos nós já sabemos. Quando Paulo foi confrontado, o que ele fez, amados? Ele foi transformado, amados. No confronto com a verdade. Se você permitir a verdade entrar e trabalhar no seu ser, você será nova criatura. Você será transformado. A sua visão vai ser outra. Paulo teve a visão escurecida por algum tempo, talvez olhando para dentro de si mesmo, como ele estava por dentro. Mas quando o Senhor tirou como escamas dos olhos dele, ele começou a enxergar com os olhos do Senhor. E quando nós passamos a enxergar com os olhos do Senhor, nós começamos a olhar para a palavra do Senhor e ver que é tudo diferente daquilo que falavam, que diziam. Aí nesse livro tem palavras de ódio. Não, agora eu não enxergo palavras de ódio aqui. Agora eu enxergo diferente. Não, mas aí nesse livro... Não, mas agora a minha visão é outra. Agora o Senhor tirou as escamas. Agora eu consigo enxergar diferente. E aí Paulo então ele vai e instrui a Timóteo. Vamos ler lá. 1 Timóteo 4:6. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé, da boa doutrina, que tem seguido. Mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo em piedade. Porque o exercício corporal para pouco aproveita, mas a piedade para tudo é proveitosa, tendo a promessa da vida presente e da que há de vir. Esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Porque para isto trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Manda estas coisas e ensina-as. Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser o exemplo dos fiéis na o que, amados? Na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé, na pureza. Persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não desprezes o dom que há em ti, o qual te foi dado por profecia, com a imposição das mãos do presbitério. Medita estas coisas e ocupa-te nelas, para que o teu aproveitamento seja manifesto a todos. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, persevera nestas coisas, porque fazendo isso, te salvarás tanto a ti mesmo, como aos que te ouvem. Paulo está falando assim para Timóteo, eu fui confrontado pela verdade, e a verdade me tirou as escamas dos olhos, eu consegui enxergar diferente, e hoje eu estou instruindo você, Timóteo, fique firme na verdade, fique firme na palavra, aplica ela, seja um exemplo para os fiéis. Timóteo, isso vai salvar a ti mesmo, Timóteo, e aos que te ouvem. A aplicação da palavra. Paulo foi confrontado e agora está ensinando a outros. Olha a profundidade disso, amados. É a palavra, quando nós somos confrontados, é levar a outros. Paulo foi transformado pela verdade, e ele passou a enxergar diferente. Agora ele fala para Timóteo, cuida de ti mesmo, isso vai salvar ti mesmo e a quem te ouvir. Exercita-te neste fato, na leitura. Se preocupe em ler e aplicar a palavra de Deus. É ensinamento para nós, amados, porque a palavra nos confronta, mas ela nos liberta. O que você vê hoje de irmãos com medo, amados, andando com medo, andando disposto, andando de todo tipo, amados. Confia no Senhor. O Senhor nos levanta, o Senhor nos levantou nesta manhã e todos os dias. Continue confiando, Ele está operando. Não ande cabisbaixo não, o Senhor não te fez para andar assim. O Senhor te fez para andar de cabeça erguida. Quando a palavra nos confronta, continue confiando. Não deixe de confiar um só minuto. Porque a hora que vier a resposta, você vai poder falar, eu confiei. E nem um dia eu virei o meu pé, eu virei as costas como fez o jovem rico. E nem um dia. Todos os dias eu estava ali, Senhor, obrigado. Senhor, eu te agradeço. Mesmo nas provações, Senhor, eu te agradeço. Eu fui fiel. Amados, quando se fala de fidelidade, vai além das palavras.
A fidelidade vai além das palavras. É no meio das tribulações, no meio das preocupações, no meio das angústias, no meio dos medos, eu continuo confiando. É ser fiel na confiança. E é isso que o Senhor espera de nós, amados. E aí Paulo, então, ele passa a ter outra visão da palavra, a ter outra visão das coisas que ele já sabia. E assim também nós precisamos ter esta visão. As pessoas lá fora, que querem ser binário, não binário, se autodefinem, elas têm uma visão ruim da palavra, porque não permite com que a palavra entre nelas. Muitas das vezes, dentro da igreja, as pessoas não suportam essa doutrina, mas essa doutrina é linda, e ela fala muito ao nosso respeito, amados. Ela fala muito ao nosso respeito. Lá em Gênesis 2, 23, olha só o que diz em Gênesis 2, 23. Eu só vou citar, não mandei aí não, Tiago. Adão disse: esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada varoa, porquanto do varão foi tirada. Varão e varoa. Agora, Paulo e aquele que vier para Cristo também vai enxergar o que o Senhor fez. O Senhor fez varão e varoa. E ponto final. 2 gêneros. E ponto final. É o que o Senhor fez, é o que a palavra ensina. Não tem palavra de ódio aqui. Tem palavras de amor, de conserto, de salvação, de libertação, de cura. É esta palavra que está aqui neste livro. Mas nós precisamos confiar nesta palavra. Isaías 43:4. Povo de Deus, precioso, porque você foi precioso diante de mim e digno de honra. Eu te amei, por isso darei homens em seu lugar e os povos pela sua vida. Aleluia. Precioso. Você é precioso, meu irmão e minha irmã. Vocês são preciosos aos olhos de Deus. E vocês precisam reconhecer isso, quem vocês são diante do Senhor. A palavra diz ao nosso respeito, amados. Aleluia. João 1,12 vai dizer que nós somos filhos de Deus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome. Você crê no Senhor? Você é filho. Você é filho amado, filha amada do Senhor. A palavra diz ao seu respeito também. Aleluia. João 8:32. Vocês são libertos, nós somos libertos em Cristo. E conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer, amados, não é somente conhecer como jovem rico, mas é permitir ela entrar. Quando nós permitimos a verdade entrar no nosso ser e nos transformar, nós somos libertos. E aí você vê muitas vezes as pessoas. Tem uma campanha agora que está. O Senhor me perdoa, Pai. Mas tem uma campanha que está lá no rádio agora, que eu ouço o rádio, e diz: sexta-feira da quebra de maldição. Aí eu falo: Jesus, mas a palavra está dizendo que o Senhor me liberte. Quem está em Cristo está liberto. Qual quebra de maldição? E as pessoas deixam de olhar para a palavra muitas das vezes, amados, e são enganadas. É só para quê? Para manter você ali na campanha, que a Bíblia nem diz de campanha. Cristo te libertou. Você é livre. Você é livre de todo mal, de toda maldição que estava sobre a sua vida. Nós estávamos condenados ao inferno, mas em Cristo nós somos libertos, livres. Não tem quebra de nada não. Você está em Cristo, você aplica a palavra do Senhor, não tem quebra de nada não. Mas as pessoas gostam de enganar as pessoas. Mas se eu não conheço a palavra, eu sou enganado. Enganado. Por quê? Porque não olham para a palavra de Deus. Em Cristo você é liberto, meu irmão e minha irmã. Você está liberto em Cristo. Aleluia. João 15:15. Você é amigo de Deus. Você é amigo, amiga de Deus. Já não os chamo de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas eu os chamei de amigos, porque tudo o que eu vi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Amigo e amigo do Senhor. Nós somos amigos do Senhor, amados. Quando nós estamos do Senhor, quando nós confiamos no Senhor, de verdade, piamente, nós somos amigos do Senhor. É isso que o Senhor espera de mim e de você, relacionamento, intimidade. E Ele nos chama para essa intimidade, nos chama a renúncia. Nós precisamos renunciar para ter essa intimidade com o Senhor. Aleluia. 1 Coríntios 6:19, nós somos morada do Espírito Santo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, o qual recebestes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Nós somos morada do Senhor, amados. Confie no Senhor. Eu não sei o que você tem passado,
Eu não sei o que você tem vivido, mas você é morada do Senhor. Confie nesse Deus que habita em você. Confie, feche os olhos e confie. Saiba que o Senhor está operando a seu favor. Mesmo que aos teus olhos, nesse exato momento, está indo tudo contrário. A casa está desabando, eu continuo confiando. Mas o vendaval, eu continuo confiando. Aleluia! No tempo oportuno vai acontecer, e quando acontecer, você vai glorificar o nome do Senhor. Aleluia! 2 Coríntios 5,17. Se alguém está em Cristo, você é nova criatura. A sua visão não era essa. Mas agora, Paulo, quando teve um encontro, as escamas caíram. A visão dele mudou, ele é nova criatura. Então nós somos nova criatura em Cristo Jesus, amados. Gálatas 4,17. Você, meu irmão e minha irmã, você é herdeiro do Senhor, herdeira do Senhor. Vai nos dizer assim: assim você já não é mais escravo, mas filho. E sendo filho também é herdeiro de Deus, por meio de Cristo. Você é herdeiro, amados. Lembra que o Senhor prometeu ao jovem rico? Você vai ter um tesouro no céu. Você é herdeiro e herdeira, amados. Nós somos herdeiros do Senhor. Só precisamos continuar confiando. Confiando é além do que nós pensamos ou imaginamos. Somente confie, o Senhor vai operar em seu favor, amados. Efésios 2,10 vai dizer que nós somos obra-prima. Obra-prima de Deus, porque somos obra de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou para que andássemos nela. O Senhor preparou para que nós andássemos nela, em boas obras. Nós somos obra-prima do Senhor. O Senhor nos fez para andar conforme a vontade dEle, não conforme a nossa vontade. Não é o que eu penso, não é o que eu acho, não é o que o Senhor fala ao nosso respeito. É o que a palavra diz ao meu e ao teu respeito. Aleluia. Filipenses 4,13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Você pode todas as coisas, amados. Podemos passar por dificuldade, por luta. Essa luta, essa dificuldade, esse problema não te define. Olha só o que eu estou falando para vocês. Essa luta, essa dificuldade, essa situação não te define. O que te define é a palavra. Posso todas as coisas daquele que me fortalece. Posso passar por dificuldade, posso ter bonança, posso ter escassez, como posso ter fartura. Eu posso todas as coisas. Continue confiando. Paulo nos ensina a confiar, amados. Paulo nos ensina a confiar independente de que estamos passando ou vivendo. Confie no Senhor. Colossenses 2,10. Nós somos completos em Cristo Jesus. E nele vocês estão completos. E Ele é a cabeça de todo o principado e potestades. Vocês, nós, somos completos no Senhor. Não precisamos de nada. Precisamos somente de confiar no Senhor. Saber que Ele está operando em todo tempo e em todo momento. Em 1 Pedro 2,9, nós somos eleitos em Cristo e propriedade exclusiva do Senhor. Você, meu irmão, minha irmã, vocês são eleitos em Cristo e de propriedade exclusiva do Senhor. Aleluia. Mas vocês são a linhagem eleita, o sacerdócio real e nação santa, o povo de propriedade exclusiva de Deus, para que proclamem as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O Senhor nos resgatou das trevas e nos trouxe para a luz. Nós somos propriedades do Senhor. É o que a palavra diz ao seu respeito. Você, meu irmão e minha irmã, você é propriedade do Senhor. Entenda dessa forma, somente confie. Continue confiando. Quando vier o embate, confie que o Senhor Ele vai te dar vitória nessa situação. O Senhor vai te dar vitória nesta causa, amados. E eu não podia deixar de falar Romanos 8:37. Em Cristo, nós somos mais do que vencedores. Você é vencedor, meu irmão e minha irmã. Você é vencedor, meu irmão e minha irmã. Independente do que você esteja passando ou vivendo, nesse exato momento, você nunca deixou de ser um vencedor. Entenda isso, somente confie. Entenda que o Deus que vos fala, amados. Entenda que o Senhor fala com você. Somente continue confiando, porque Ele está operando em teu favor. A verdade confronta, mas ela liberta, amados. A verdade liberta de todo medo, de todo anseio, de toda angústia, de toda preocupação. Ela liberta. De todo peso espiritual. Ela liberta. Nós só precisamos permitir com que a palavra entre e crie raiz em nós. Porque quando ela está enraizada em nós, nós passamos a ver as coisas diferente. Nós enxergamos diferente. E passamos a andar em conformidade à vontade do Senhor. E não à nossa própria vontade. Não vos estribei no seu próprio entendimento. Porque a verdade me libertou.
Quando a verdade te liberta, você tem um novo entendimento. E agora você tem o entendimento da verdade. É a verdade quem te guia. João 14,6. Ele é a verdade que confronta. Aleluia. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olha só o que Jesus diz. Ninguém vem ao Pai. Não é vai. Muitos dizem vai ao Pai. Não, é vem. Ele mostrando mais uma vez que Ele é Deus, amados. Mais uma vez Jesus mostra que Ele é Deus. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho e a verdade. Jesus é essa verdade, amados, que liberta. Jesus é essa verdade que nos confronta. Jesus é essa verdade que nós precisamos ouvir e permitir com que Ele faça morada. É Jesus. Aleluia. João 8,32. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conheça a verdade. Tire a verdade dos lábios e coloque no coração. Porque conhecer a verdade de lábios, muitos conhecem. Mas de ação, poucos têm. Poucos têm a verdade em ação. A verdade de boca, todos conhecem. Mas e a ação da verdade? O jovem rico mostrou a ação da verdade. Qual foi? Ele virou as costas. Seja como Paulo. A ação da verdade, o viver é Cristo, o morrer é lucro. Se coloque de pé toda a igreja. Aleluia.